Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Tava com muita saudade de gravar. E no nosso retorno não poderia ser diferente. A gente está no retorno em dose dupla. Duas grandes empreendedoras estão aqui, empreendedoras e amigas, e que a gente se reconectou recentemente, inclusive, né? Verdade. Eu tô aqui com a Elisa, que é mãe de três, uma empreendedora fantástica e uma atleta amadora, que eu acho que não é tão amadora assim, porque eu vejo essa mulher no Instagram. A gente tenta, eu amo esportes, realmente. A gente vai falar um pouquinho disso também. E também tô com Thalissa, que também é empreendedora maravilhosa, mãe de quatro, que eu falei assim, como mãe de quatro? 4. E também especialista em vinho, né, Thalissa? É você que fala, né? Eu sou amante do vinho, como uma boa amante, eu me digo enófila, né? Aquela que gosta muito do vinho. Não, mas você faz eventos, você fala muito sobre vinho, o vinho faz parte um pouco da sua história, e é exatamente por isso que hoje, gente, esse podcast hoje tá muito fantástico, vocês têm que assistir até o final, porque olha só, a gente vai começar com o vinho, Thalissa trouxe aqui, eu falei, não, espera, a gente vai começar o podcast para ela fazer essa apresentação, porque o vinho, e o vinho nacional, diga-se de passagem, que você também usa no seu restaurante, Eu uso. né, dando, como se pode falar, uma prioridade a nossa terra, né? Trazendo o que o nosso Brasil hoje faz, que é novos vinhos e vinhos de alta qualidade. Então a gente não perde em nada para vinhos do exterior, enfim, de outras nacionalidades. O Já Brasil tá vindo com tudo. tá vindo com tudo, né? É. E já para não perder a deixa, já deixamos aqui previamente aberto. Inclusive, gente, Isso. aqui tá cheio de homem. Eu falei assim, você quer que alguém abra? Eu falei, não, Não, eu abro. é personalidade, mulheres fortes, né? A gente consegue abrir o vinho, indicar vinho. E hoje, cada vez mais, a mulher tem feito esse tipo de escolha também. Antigamente, só os homens que escolhiam vinho, né, na carta. Hoje, a mulher, ela já se apodera desse. Eu escolho muito mais que meu esposo. Olha aí. Mas geralmente, como é cultura, né? O garçom sempre se direciona Ao homem. ao homem, né? A gente pode falar um pouco disso Hoje também. o garçom se direciona a quem solicitou o vinho, não sendo o homem ou a mulher quem vai fazer. Às vezes, né, do serviço vai ser quem solicitou. Então, se a Elisa solicitar, provavelmente o garçom vai se dirigir a ela, né? Isso é bom, né? Porque antigamente sempre era o homem, né? Que era direcionado ali pro vinho. E que bom que a gente tá tendo uma cultura agora que as mulheres estão ficando muito boas em entender de vinho, né? A gente tem um grupo, você tem ali os eventos no seu restaurante, mas também tem a nossa amiga que faz aqui na Vinoteca a questão dos vinhos. Então, que bom que a gente tá entrando um pouco mais nessa questão. Só que antes da gente continuar falando sobre empreendedorismo, eu quero ver essa apresentação maravilhosa que ela já fez, gente, aqui. Eu falei, não, você vai fazer ao vivo. Não, eu trouxe o vinho porque o elo que nos uniu neste lugar foi o vinho, Foi, né? é verdade. E eu sempre digo, na verdade, foi um aluno nosso dos cursos de vinhos que disse que o vinho encurta caminhos. E desde que ele falou, eu vejo que isso é total verdade, né? Encurta caminhos e as amizades se fazem, ou se refazem, ou se reconectam, enfim. Até amores, viu? O vinho não reproduz, mas ajuda. Não, vinho é sempre bom, né? E esse, gente, pra vocês terem ideia, ela chegou aqui com o vinho e com as taças, falou assim: eu trouxe porque eu quero esse momento que seja especial. Eu falei, que legal, né? Porque o vinho, como você falou, conecta as pessoas. Vocês duas foram conectadas através do vinho, eu depois em seguida também. E quantas outras pessoas se conectam através de uma bebida que é tão legal e que faz parte, né, de um ecossistema que também gera muito trabalho, já que a gente fala aqui de Isso. empreendedorismo, né? É verdade. Você veio primeiro para você, então. Ai, muito obrigada. Esse aqui vinho, Thalissa. Esse é um Casa Valduga Merlot. Thalissa, aí você estava falando, esse é um vinho da região sul, Isso. da Casa Valduga, que é uma casa muito renomada aqui no Brasil, né? Muito renomada. Inclusive, tem feito os vinhos de extrema qualidade. O Brasil hoje ele tem se destacado cada vez mais na produção de vinhos. Mas a gente sabe que o coração do destaque é na região sul. Apesar que tem aí, né? Petrolina trazendo vinhos de altíssima qualidade. E uma novidade é que pessoas vêm de fora para ver a produção que tem em Petrolina, porque lá eles conseguem produzir mais vezes por ano do que nas outras regiões, dada a tecnologia que eles implementam lá naquele local.
Então é bem interessante. Nossa, muito legal. Eu vou esperar a Thalissa fazer aqui pra gente fazer um brinde e a gente começar a falar da vida das empreendedoras. E a vida da empreendedora, o empreendedor é sofrido, né? Tem que ser aqui, ó. Sim, Saúde e amizade. saúde e amizade. Isso que é a base de... Pode não. Não gente, vamos lá. Nossa, uma delícia, uma delícia. Muito bom Muito mesmo. boa escolha, como sempre. Não, especialista, né? Por isso que toda vez que eu saio com ela, vai beber com escolha, pode escolher. Escolha que eu vou na sua. Pode escolher. Confio 100%. Meninas, e começando agora a falar um pouco mais sobre empreendedorismo, eu queria. Vocês são grandes empreendedoras, vêm de famílias que são empreendedoras, mas antes eu queria que vocês se apresentassem um pouco mais, que a gente pudesse conhecer um pouco mais de Elisa, um pouco mais de Thalissa. Então, Elisa começou nesse ramo de empreendedorismo um pouco tarde, né? Eu digo assim, primeiro eu fui mãe exclusiva, eu tenho 3 filhos, então eu fui mãe exclusiva por mais ou menos 10 anos. Eu sou nutricionista de formação. Nessa época eu não atendia. E aconteceu que eu me divorciei e comecei a buscar como minha vida profissional, que tinha deixado de lado, né? Atendi por um tempo como nutricionista, me especializei em nutrição esportiva, como eu gosto muito de esportes, né? Tem tudo a ver com você. Totalmente. E assim, até hoje eu recebo mensagem de meus ex-pacientes. E aí, que tá atendendo? Não, não atendo mais. Porque assim, ficou muito difícil com as crianças pequenas eu conseguir conciliar, porque a nutricionista ela atende ali, mas eu vou para casa, quando eu vou para casa é que eu vou calcular a dieta do paciente, e eu tinha 3 filhos pequenos para cuidar. E aí Deus botou no meu coração que não era o momento. E aí foi passando o tempo, eu me casei novamente, meu esposo tem uma empresa nos Estados Unidos, ele mora lá, e eu fico nesse vai e vem. Ele não vinha me ajudar aqui, mas não me despertava Não muito, brilhava não. os olhos, né? Até que minha família é uma família de empreendedores, né? Meu irmão tem empresas de software dessa área de inteligência artificial. E nós temos um prédio que era alugado para uma empresa, e esse prédio foi devolvido, e ele teve a ideia de fazer um coworking, que existia uma falta aqui na cidade de João Pessoa. E aí ele chegou para mim e fez: Elisa, a gente quer fazer um coworking, montar um coworking, e a gente queria que você colocasse isso para frente. Aí eu fiz: eu? Eu só sei tomar conta de casa, de filho. Aí ele: exatamente, você toma muito bem conta da sua família, da sua casa, tal, tal, tal. Você tem uma base muito forte. E assim foi feito. Assim eles me entregaram, eles me treinaram também. Eu fiz vários cursos, de RH, essas coisas todas, eu não entendia nada sobre isso. E a gente foi fazendo reuniões semanais, eles foram me passando, e já fazem 3 anos que eu tô à frente da Focus, que é o maior coworking aqui de João Pessoa. É isso que eu ia falar, ele é enorme. É, São quantas? Qual que é a metragem dele, Isa? nós temos 18 salas privativas, nossas salas elas são enormes, não são, a maioria dos coworkings tem salas muito pequenas. Nossa menor sala é 13 metros quadrados, que já cabe 6 pessoas. Sim. E temos um auditório que a gente aluga para eventos, cursos, o que você quiser fazer, ele é mutável, então ele é muito dinâmico sobre o que você quer fazer. Todo dia, bem dizer, hoje em dia a gente está fazendo evento no auditório. E temos espaço compartilhado também. Então, se você quer uma mesinha lá com tudo que você precisa, internet de alta qualidade, ar-condicionado, um ambiente ideal, nós temos um café, espaço copo, espaço de descompressão. Endereço fiscal trabalhamos também. Então, é uma estrutura completa para você fazer e focar no que realmente importa, que é o crescimento da sua empresa. E temos também salas de reuniões, que alugamos por hora. Então, esse empreendimento ele foi pensado e estruturado de acordo com São Paulo. Então, houve um estudo em coworkings de São Paulo, tanto é que quem entra no nosso coworking acha que está em outro canto. Não existe igual aqui em João Pessoa, na Paraíba toda. Então, é uma grande felicidade estar à frente desse empreendimento. E eu sou muito realizada hoje. Não, e é belíssimo o espaço, né? Eu já fui lá, tive a oportunidade de ir. É maravilhoso, é enorme a estrutura. É. E é interessante essa pauta também que a Elisa traz, porque assim, a mulher, principalmente depois que tem filho, muitas delas sofrem muito com essa questão do empreendedorismo, principalmente para voltar, né? É muito difícil. Eu tive muita sorte, porque eu tive um suporte da minha família. Muita sorte, né? Eles, assim, acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial.
Então eu tive muita sorte. Eu sei que com muita gente não é dessa forma, então realmente eu tive muita sorte. E também hoje, vou tirar a modéstia, eu tô fazendo um trabalho muito bem feito, graças a Deus. Que bom, que bom. Mulheres empreendendo e fazendo bons negócios, trazendo resultados, é algo que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque para servir de exemplo para outras mulheres, né? Que a E gente eu nem resisti muito de fazer o comercial da empresa. Nunca quis fazer o comercial. Tive mais experiências quando eu fui nutricionista em relação ao contato com homens e tudo, e é um meio muito masculino, querendo ou não, né? Esse meio é um meio muito masculino. Então, eu contratei uma pessoa para fazer o comercial, um homem, para fazer o comercial, e não deu certo. E assim, e meu irmão, olha, que o comercial é você. tinha que ser, né, Thalissa? É, Sorriso, com essa comunicação que ser. e hoje a cara da empresa sou eu. Hoje eu faço feliz. Que bom, que bom. É. E aí do lado nós temos, né, uma amiga também, grande empreendedora. Musa, né? Exemplo, exemplo, exemplo. Ela é, a gente se inspira nela. É, a gente tá curioso. Mas é verdade, você sabe. Não só em você, né? Como você também. Ah, obrigada. A gente se inspira junto. Pronto, nós piramos e inspiramos quem está nos assistindo, porque o objetivo é esse, né? É trazer as pausas, é trazer histórias diferentes para as pessoas se conectarem e entender que empreendedorismo é uma questão de decisão. Isso. Foi decisão sua voltar depois de ter filhos e de desafios, né? Porque você teve desafio para voltar, para aprender tudo e Thalissa vai falar agora também os desafios dela. Então, eu, assim, também sou mãe, né? Como você falou, De de 4 filhos. Tenho filhos já grandes, um de 17, um de 14. E na pandemia aconteceu e vieram gêmeos. Mas de formação acadêmica, eu sou farmacêutica, bioquímica, fiz mestrado, doutorado Nossa. e vendo pizza com muito amor e carinho. E assim, a minha história com restaurante, ela se mistura. Eu já, às vezes, nem sei quando começa a minha e quando começa a do restaurante, porque eu cresci ali dentro. Fala o Apesar nome de do restaurante que a gente ficou curioso, para quem ficou curioso aqui nos assistindo. família Mussini, Sapor de Itália, eu cresci ali dentro, né? Então, eu desde muito nova, né, já ia no restaurante como filha mais velha, então eu sempre participei. E a história se mistura com a minha. E eu comecei, de fato, na gestão quando meus pais, antes, 2018, quiseram se aposentar e aí reuniram os filhos. E aí nenhum dos outros meus irmãos queriam. E eu disse: "Ah, então se ninguém quer, tá aqui quem quer". Mas eu já estava dando aula, né, eu era docente em 3 faculdades e tal, e fui seguindo o percurso aos poucos. A nossa sucessão, ela estava sendo programada para ser, assim, lenta, né. E aí veio a pandemia e tudo que era para ser lento não foi mais lento, foi muito rápido. Eu tive que afastar meus pais, e aí eu assumi sozinha, né, as 2 empresas num dos momentos mais difíceis que nós tivemos, onde nós passamos 8 meses de portas fechadas. É, foi um dos setores que mais sofreu, né, na pandemia. Sim, foi um dos setores mais impactados pela pandemia exatamente por esse motivo. E aí são 80 funcionários que eu tenho, né, comigo na equipe, e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não demitiu nenhum, conseguimos segurar todos os empregos, e o desafio é esse, é manter, né, o que já é um legado que meus pais construíram, mas sobre uma nova visão, a minha visão, e trazendo então um equilíbrio entre o que já é tradicional e bom, e a inovação que a gente tenta trazer. E você tem feito um trabalho de inovação muito grande, principalmente depois da pandemia, porque você veio muito forte com essa questão dos eventos, né, Sim. essa questão da educação sobre o vinho, que eu vejo você trazendo muito, que trouxe uma nova roupagem para a parte de restaurante, do seu em especial. Isso foi intencional quando você decidiu fazer isso? Então, em 2018, a gente já tinha começado com eventos com noites italianas, então a gente sempre foi uma casa que quis trazer arte e cultura além da gastronomia, então para além da gastronomia. E o vinho e o curso de vinho veio da minha alma de docente. Então, como eu abdiquei, né, da docência, da minha área, né, de formação, aí me veio aquele encantamento no mundo dos vinhos e por que não encantar novas pessoas? É um universo tão vasto
e que, se você pensar, pouquíssimas pessoas sabem sobre vinho e a maioria delas acha que é tudo muito difícil, muito complicado. Então, o curso de vinhos ele vem para isso, ele vem para democratizar o vinho e torná-lo acessível a quem quer que seja. E é essa a intenção. E a gente tem tido excelentes resultados. Já fizemos 8 turmas. A partir das turmas me veio a ideia, então, de constituir a nossa confraria. E aí nós temos a nossa confraria de vinhos e as coisas, então, vão seguindo e a gente vai cada vez mais ficando feliz com o resultado que a gente tem. Que bom. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, meio polêmica, assim. Nós temos aqui, né, 2 grandes empreendedoras que estão à frente de grandes negócios. Queria saber se vocês, como mulheres, sentem que é mais desafiador, porque você trouxe, Elisa, a questão do homem na frente. A gente sabe que, infelizmente, embora a gente já tenha avançado bastante, ainda tem uma questão de que a maioria dos cargos, né, de alto nível ainda são ocupados por homem. Se vocês sofrem alguma coisa em relação a isso, e se sim, como que vocês fazem para poder lidar com essas situações? Na prática, na empresa, né, quando eu falei que eu demorei a ir para o comercial e quando as pessoas me viam, perguntava logo: "Não, mas a gente quer falar com o responsável". Mas a responsável sou eu e tal. Então, assim, teve algumas pessoas que duvidaram, assim, que realmente: "Não, mas a gente quer realmente falar com", eu disse: "Mas eu sou a responsável". E em relação ao fornecedor, em relação à obra que a gente faz, então a gente tem, você sabe, nessa área muito Sim. masculina, né, mas graças a Deus, assim, consegui contornar e hoje eu ganhei o meu respeito no meu meio em que eu trabalho. Mas aí teve que ter esse Foi, desafio de teve, questionamento, né? teve, porque tanto é que quando eu fui contratar um vendedor, um comercial, eu contratei um homem, eu não procurei uma mulher. Engraçado que às vezes o preconceito Vem da gente mesmo, né? eu É uma coisa isso. que a gente tem que aprender a lidar com isso. É, porque se leva mais a sério, teoricamente, o homem do que a mulher, né. Você sabe que a gente, como mulher, a gente tem que tomar assim, tem que ter preocupação com várias coisas, Sim. né, com a vestimenta, como você fala, tal, para você poder, no início, ter autoridade. Você tem que se impor mais, né, para poder Isso, ter essa questão. E é um desafio que faz parte um pouco da rotina, infelizmente ainda, né? No meu caso, eu acho que o desafio foi grande. Além de suceder um homem, né, que era meu pai, 90% dos meus funcionários são homens e, bem dizer, quase que 90 também dos meus fornecedores são homens, aos quais eu trato diretamente. Não é por nada, mas é porque o nosso ramo é um ramo noturno, né, e geralmente a mulher está nesse horário em casa. Então, é um mundo um pouco masculino, né. E além de que, como nós temos muitos anos, né, mais de 30 anos de restaurante, acontece o seguinte: eu tenho funcionários de 30 anos, então eles me viram jovem, crescer, Ser do né. restaurante, né? E E aí muda a relação, né. muda a relação, aquela menina que ficava ali, às vezes, aperreando, agora, né, ela está gerindo. E isso acho que no início foi, não sei, deve ter sido um pouco conflituoso, mas eu cheguei com muita humildade, né. Eu acho que o segredo de todo sucesso de qualquer lugar é ter humildade. E aí, nessa humildade, eles foram confiando na gestão, que antes era do meu pai, depois passou a ser minha, e hoje eu acredito que eles confiam nas coisas que eu faço e nos eventos que eu proponho e nos novos desafios que vêm se surgindo ao longo, né, dos meses, enfim. Eles embarcam, né, na Eles agora embarcam nas minhas ideias e antigamente, você tem uma ideia, quando a gente fazia evento, eu fazia uma competiçãozinha com meu pai, quem reservava mais, né, ele ganhava, lógico. O network dele era maior do que o meu. 30 anos, né, Alice? Como é que eu queria ganhar? Muito competitiva, né? Não. Não. E aí, assim, de uns tempos para cá, eu fazendo sempre eventos, que agora no italiano é mensal, curso de vinho é mensal, o almoço das mulheres é mensal, então toda hora a gente tá reservando alguma coisa. E aí eu: "Pai, pelo amor de Deus, não vai ganhar de mim mais não? Agora eu não sou mais o Marcos, eu sou o
pai da Thalissa. Ele nem tenta, né? Nem tenta mais, Tem agora eu outra. ganho de lavada, né? E isso é bom, né? De certa forma, porque é resultado de um trabalho que você tá É, fazendo há bastante tempo. isso mostra que você está sendo reconhecido à frente do negócio, né? Então as pessoas estão lhe reconhecendo. Isso é muito bom. E sua própria família lhe valida muito também. É, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Quando você tem apoio também, incentivo, você acaba se inspirando mais. Não, sem eles, como é que eu dou conta, né? 4 filhos, eles me ajudam com as crianças. Eu mesmo já sou apaixonada por eles. Já faz parte da família, Arisa. Adoro. Tem uma, ainda nessa temática, tem uma empreendedora que eu admiro muito, que é a Cris Junqueira, que é cofundadora da Nubank, Uhum. que fizeram essa mesma pergunta para ela. E ela falou assim: infelizmente, esse é um fato, né? Vai ter a questão do preconceito, vai ser mais difícil, mas tá tudo bem, eu vou trabalhar 2 vezes e eu vou chegar no mesmo ponto que o cara vai chegar lá com mais facilidade. E por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque é um fato. Acontece. Não tem muito que a gente brigar sobre isso. E a mulher que fica na posição de vítima, mas é porque é difícil, então eu não vou fazer. Já imaginou se você, é porque é muito difícil, tentei e desisti. Não. Então, é difícil. Vamos Desistir não está no nosso vocabulário. Demanda mais energia, né? É. Digamos assim, demanda mais a sua energia, demanda mais disciplina, demanda mais, né, empenho. Sim. Mas eu sempre acredito que quando você coloca tudo isso, no final o resultado sempre é positivo. Sim. É exatamente isso. Quando você é resiliente, você vence os obstáculos e você vai em frente, que é um pouco do que a gente tá falando aqui, né? Porque muitas pessoas acham que ser empreendedor é tipo algo. Não, você só precisa ter resiliência, ir em frente e aceitar os desafios. Isso. Né? Porque a vida do empreendedor, com certeza, vocês estão com vários desafios para serem resolvidos. Sim. Né? Aí a diferença é aquele que vai resolver o desafio e aquele que vai desistir para ficar talvez num lugar mais confortável. A vida do empreendedor, com os desafios vocês não têm todos os dias para Sim. de equipe, Tudo. o seu segmento eu acho muito complexo. Porque já imaginou você calcular comida, né? E comida é perecível. Lista de compras, lista de tudo, porque eu sou nutricionista, né? Tem que fazer lista de compras. É difícil, fora pessoa. Eu tenho muito menos trabalhador do que Thalissa, do que funcionário, né? Nós só temos 7 funcionários, Thalissa tem 80. Então, lógico, eu tenho desafios diferentes dos desafios dela, mas o desafio de lidar com pessoas é muito difícil. O segmento em si de bar e restaurante, ele demanda muita mão de obra. Não é à toa que a gente sempre fala que é um dos segmentos que mais emprega hoje no Brasil, é o segmento de bar e restaurante, porque a gente não recebe um produto acabado. A gente recebe mercadoria, a gente precisa transformar ela para poder vender para alguém. Então, a gente precisa de toda uma cadeia de equipe para que quando chegue na mesa do cliente, tudo esteja perfeito. Então, ninguém pode errar. Eu sempre costumo dizer que nós trabalhamos com a excelência. As pessoas, elas às vezes não, mas somos seres humanos, as falhas e tal, mas o nosso ramo, ele não trabalha com falha. E ele é cruel na falha. O GE sempre trabalha com excelência. Mas então falhas vão existir, mas elas devem ser a exceção da exceção da exceção. Então, sempre estar treinando, sempre estar junto com a equipe, sempre estar ali fortalecendo os elos e ter muito conhecimento do que você faz. Eu não sou da área, né? Eu falei no início, não sou da área, mas eu vivi dentro da área. E a minha maior lição que me deu muito cedo foi meu pai. Eu, com 10 anos, já estava junto com meus pais no restaurante. O restaurante começou pequeno. Minha mãe fazendo pizza, meu pai forneando, porque forno a lenha não é qualquer pessoa que manuseia. O forno é a lenha até hoje. Na lenha até hoje, acho que somos o único estabelecimento na cidade que tem forno a lenha ainda até hoje. Apesar de não ser lenha, né? Hoje o forno é sustentável, enfim. Mas meu pai era forneando, minha mãe fazendo, e eu, como filha mais velha, ficava onde? Lavando pratos, lavando copos, fazendo o que eu, né? Naquela época poderia fazer. E até para acompanhar meus pais, porque a vida noturna não tem como criança ficar em casa, né? Sozinha. E aí eu lembro que eu cheguei na adolescência. Eu não Eita. queria mais ficar lá atrás. Eu queria paquerar, eu queria chegar no caixa.
Ali era a minha visão de ver O alguém. objetivo era o O caixa. objetivo era um caixa. No caixa eu poderia ver as pessoas e tal, né? E ser vista também. E aí eu lembro que eu disse, pai, quando é que eu chego no caixa? Porque ele já tinha me colocado na copa para fazer drink, suco, enfim, tudo na parte interna. Eu disse, pai, quando é que eu chego lá na frente? Eu quero ir para o caixa. E aí, na adolescência, foi a minha primeira lição, que eu, naquela época, não sabia que era uma lição, mas hoje eu tenho completa ciência, que ele disse, quando você aprender tudo aqui dentro, você vai lá para fora. Então, hoje, se um pizzaiolo meu tá, né, com a demanda muito alta e está demorando, eu tenho capacidade de pegar, me paramentar e auxiliar na cozinha. Mas eu só consigo isso porque naquela época, né, meu pai me fez eu passar por todos os setores sem eu saber o que é que eu estava fazendo, né? Não tinha ciência. Hoje eu tenho completa ciência e isso é muito bom. Os funcionários reconhecem, né? Sabem que você está ali, que você não é uma menininha, que você sabe fazer, né? Isso é muito bom. Isso também ajuda em argumento. Por exemplo, eu trabalho com construção civil. Só que antes de ter a Realize, eu trabalhei em outras empresas. E eu fazia questão de saber todos os processos. Então, se você me der um revestimento para assentar, eu sei assentar o revestimento. Reboco, eu sei fazer o reboco. Então, isso também me dá ferramentas para se o cara vir falar para mim assim, ah, não, mas é porque essa argamassa aqui, dupla colagem, não sei o que, não pode por isso ou por aquilo, eu vou saber. Porque eu sei fazer. Então, quando você tem esse conhecimento sobre o processo, te dá mais autoridade e faz também com que as pessoas não te enganem, né? Exato. Porque você conhece o Não processo. é usa justificativa que vai conseguir se enrolar. Porque aí quando alguém vem assim, ah, mas é porque isso, eu falo, e por que você não fez dessa forma? A pessoa fica olhando, Ela sabe. ela sabe. Sabe. Então, ter o conhecimento nos processos é muito importante, né? Saber gerir as pessoas. Porque no final, seja aqui na construção civil, seja no restaurante, ou seja no cowork, o que a gente faz é gerir pessoas, né? É lidar com os conflitos, é saber colocar as pessoas nos lugares certos para poder proporcionar, porque no final o que a gente quer é que o nosso cliente ele seja satisfeito. Seja de uma reunião que ele fez no cowork com um espaço muito legal, seja numa noite especial que ele foi fazer, ou seja, na reforma do apartamento dele, que é o sonho, né? No final, ele quer ser bem atendido. Ele tem um objetivo quando chega pra gente e nós, como empreendedores, o nosso desafio é atender essa demanda, né? Proporcionar exatamente isso, né? É proporcionar exatamente isso. Eu tenho uma pergunta para os dois segmentos de vocês, que a gente tá vivendo em João Pessoa, que tá todo mundo falando de João Pessoa, né? Todo mundo quer vir pra João Pessoa, né? Tem gente que se pra João Pessoa. Não, a gente sai pra viajar, o povo tudo embarcando pra cá, vindo pra João Pessoa. E isso vai impactar todos os setores. O seu, de uma forma muito mais forte, mas também o de Elisa também, porque teve muitas empresas, né? A gente já teve, inclusive, o Banco de Brasília veio para João Pessoa, né? Eu acho que ele tá com as contas da prefeitura, ou é do governo, acho que é da prefeitura, né? E ele chegou de uma hora para outra em João Pessoa e as estruturas, sem estrutura, as agências não estavam prontas, mas o pessoal já veio de Brasília para cá e tipo assim, ligaram pra gente numa quinta, começaram na segunda. O meu andar todo de cima. Na época, que foi o ano passado, a gente ainda tinha um andar de cima disponível, as posições, e eles alugaram o andar todo. Então, em João Pessoa não tinha outra empresa que tivesse capacidade de suprir essa demanda. Então, eles ficaram com a gente 3 meses, o Banco de Brasília, né, organizando toda a estrutura enquanto as agências físicas não estavam prontas. Então, isso vem da demanda de João Pessoa, que está crescendo, né? Então, a gente tem muito cliente sazonal, que é um cliente que vem, não, a gente está vindo para João Pessoa, uma empresa, aí ela vai passar ali 2 meses, 3 meses, enquanto isso que o prédio dela está sendo pronto. Então, a gente está suprindo muito esse tipo de demanda. E tá no meu negócio. Muita frequência. Muita frequência, muita frequência. Lógico, a gente tem os físicos, que são daqui de João Pessoa. Mas esse sazonal está sendo muito importante para a minha área. Você já sentiu, Thalissa, esse movimento do turismo? Muito. Inclusive, não só de pessoas vindo passar férias, mas pessoas vindo morar, né? Muita gente vindo morar. E muitas vezes eu, no atendimento no restaurante, porque eu gosto de passar nas mesas, e aí a gente reconhece, eu tô aqui para comemorar que eu adquiri meu apartamento, eu tô vindo de Legal, né? Aí vem comemorar.
E aí é muito interessante ver também essa migração que um dia eu fiz, né, minha família fez. Eu não sou paraibana, não parece, eu assumi minha nordestinidade, mas eu sou gaúcha. Então nós viemos para cá há mais de 30 anos, fizemos um movimento contrário, enquanto as pessoas naquela época saíam do Nordeste, migravam para o Sudeste, nós saímos do Rio Grande do Sul e migramos para Paraíba, em busca da qualidade de vida que você encontra aqui em João Pessoa. Então, assim, esse movimento de vir para cá, um dia eu já fiz. E eu entendo muito bem quem está vindo agora. Sei também que a cidade é maravilhosa. Reconheço, meus filhos são aqui, casei com paraibano, meus filhos todos nordestinos e eu tenho orgulho de ser paraibucha. Não, e João Pessoa, eu estava conversando, esse movimento, ele está afetando todos os segmentos de uma forma muito positiva, né? A gente vê uma economia que está aquecendo muito, muito. E aí a gente tem um grande gargalo que é a mão de obra, em todos os segmentos. Vocês estão sentindo essa questão Tá difícil. escassa, né? Não, pra mim tá difícil, pra você, né, Thalissa? Mas eu acho que a questão da mão de obra, eu estive recentemente em São Paulo, eu acho que a questão da mão de obra não é só em João Pessoa. Eu só falo todo Eu acho que está acontecendo em várias cidades. É algo que as pessoas estão tendo outra forma de ver a vida, né? A gente sempre comenta, teve uma palestra interessante, pessoal falando da nova geração, e a nossa geração é de uma geração de muito trabalho. E essa geração que está vindo é uma geração que ela talvez não queira tanto trabalho e ela quer mais qualidade de vida. eu sinto muito isso, que é mais assim, você levou muita demanda Para casa. Ah, não quero. Não é o trabalho que eu Quero ser igual meu pai e minha mãe que trabalharam muito na vida. porque vem outra mentalidade, Vem. Uma outra É mentalidade. complicado. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que a criação, querendo ou não, a gente deu muito para os nossos filhos, né? Assim, já tenho filhos adolescentes, né? Então, a juventude, querendo ou não, eu acho que a gente acabou proporcionando mais coisas, mais visão, mais capacidade. Então, eles não se contentam de viver para trabalhar. Eles querem viver para trabalhar, mas para ter a qualidade de vida. E isso é muito, muito correto. Eles não estão errados, né? E é engraçado que os setores, o movimento ele vai acontecendo de determinadas formas, né? Porque, por exemplo, no meu segmento que é construção civil, o que acontecia muito lá atrás, a profissão de pedreiro ia passando de pai para filho. Meio que uma herança ali da família. Intuitivamente, o filho ia se tornando pedreiro, e, enfim. Hoje em dia, ninguém dos filhos dos pedreiros querem se Quer tornar ser pedreiros. Então, os pedreiros que a gente tem no mercado hoje são pedreiros de 20, 30 anos que estão no Ainda. mercado, mas que daqui a pouco vão sair. Então, hoje, eu sinto uma dificuldade muito grande em contratar pedreiro especificamente. Porque o eletricista tem um pessoal que quer ser, que estuda, principalmente os novos também, é uma profissão também que é muito boa, mas a profissão de pedreiro Tá difícil. tá difícil. Ali garçom, tá muito difícil. Garçom, aí se repete no seu, só por outras funções. A questão do garçom. Exatamente, garçom era isso também. Geralmente o pai era garçom e os filhos também queriam seguir a mesma profissão. E hoje não, né, já está bem difícil de você conseguir. E é uma profissão muito linda, né? É uma profissão ao qual você serve pessoas, você dá o seu melhor sem saber nem quem é, nem quem é. Mas eu tenho lembranças de garçons que serviram a família da gente, por exemplo, no Olive, que é um restaurante tradicional daqui, como tem a família Mocidade. Ah, não, pelo amor de Deus, falando o nome dele que eu esqueci. Paulo me serviu, acho que eu tinha o quê? 13 anos, adolescente, a gente fazia aniversário da família Mucini. E ele tá lá em Ele lembra de mim, né, na época, porque ele acompanhou, né, a adolescência, a juventude, casamento, aí você vai com os filhos. Já fiz o aniversário do meu filho lá. Então, assim, e eu acho isso lindo. Ele chega, ele já sabe o que eu gosto de comer, já sabe o que eu gosto de beber, já sabe de tudo. Já é um carinho ali. Ele é até ciumento. Ele é até ciumento. Até que você falou de outra pessoa assim, não, ele Ele fica com ciúme, eu fui me corrigir, ele fica com ciúme, Eu acho isso tão bom, eu acho isso tão bom. É muito bom essas relações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? Em relação ao trabalho, as conexões que a gente vai fazendo. Eu acho que isso é o que faz sentido no final, na vida das pessoas, né?
A gente entendendo aqui, somos de ramos diferentes, as 3. Completamente. Completamente. Mas no final de tudo, o que a gente faz é servir, É. né? E servir foi um dos principais mandamentos que Jesus deixou pra gente, serviço. E esse é o que me norteia, o serviço de qualidade, com amor, com carinho, como se eu estivesse servindo uma pessoa da minha família, alguém muito querida. E é isso que eu geralmente passo para toda a minha equipe, é servir com amor. Esse é o nosso mantra, sempre. É, lá na empresa também. Feedback, eu peço sempre feedback a cliente para saber como é que tá o atendimento, né? Porque às vezes não sou eu que estou ali diretamente na recepção, mas eu digo logo às meninas, olha, não tem esse dia ruim não, aqui não. Dia ruim deixa para quando chegar em casa. Tiver aqui tem que ser sorriso no rosto. O cliente tem sempre razão, né? O que o meu cliente quiser fazer, não, Elis, eu queria botar a mesa assim, eu queria o auditório assim, eu faço. A gente se vira nos 30, mas a gente faz. Ter a experiência positiva, né? Isso. Sair de lá com a Isso. experiência E positiva. graças a Deus, a gente até ganhou um prêmio agora há pouco, né? 5 estrelas do nosso coworking daqui de João Pessoa. Foi o mais bem avaliado. Então, fruto de muito trabalho. Eu sempre falo assim que o produto final, todas as empresas concorrentes vai ter. Todos os restaurantes vão ter comida, todos os restaurantes provavelmente vão ter os rótulos que você tem, os coworkers vai ter a mesa. Isso. Quem trabalha com reforma vai ter o pedreiro e o servente. Então, a estrutura em si, qualquer pessoa pode fazer. Isso. Agora, o Diferenciado. atendimento, o cuidado, a preocupação, só quem realmente é preocupado em servir, em fazer o melhor, em colocar o cliente no centro, né? Isso. Fala assim, o meu cliente é muito importante. É que vai poder É o ter esse diferencial. diferencial, né? Eu falo isso muito para a equipe assim, os nossos clientes têm que ter uma experiência positiva. E no meu segmento é pior ainda, porque quando você fala em reforma, a pessoa já diz, Deus me livre, passei por Atrasa, não se... o orçamento histórico. Ou é bom, ou foi muito bom, ou foi muito ruim, não tem metade, né? Não, e 90% foi muito ruim. Você fala, o pessoal é traumatizado. Então, a gente tem que quebrar a barreira, né? O restaurante é mais tranquilo, porque você vai, mas as reformas ainda é uma barreira maior. E gerir pessoas é muito difícil no meu segmento. E eu queria saber no segmento de vocês, quais os desafios, os maiores desafios que vocês têm? Por exemplo, Thalissa, ela tem diferentes gerações. Ela tem profissionais que estão lá desde o início, provavelmente tem novos. Você agora tem uma equipe que você veio formando ao longo desses 3 Sim. anos, mas que você já passou por vários desafios. Então, eu queria que vocês falassem quais os principais desafios que vocês têm na gestão de pessoas, na gestão dessas gerações e quais resultados vocês tiveram fazendo essa gestão. Vá. Então, na empresa, nós somos um grupo pequeno, a gente já teve muita rotatividade em relação à secretária, quem está ali de frente para o cliente, né? Porque eu invisto em treinamento, mas quando a gente não tem um retorno, eu preciso que uma pessoa ela tenha, ela consiga ter a sensibilidade de entender o que está sendo pedido para o cliente, o que está sendo recebido. E ali é o contato direto do cliente, vai ser com minha secretária. É o front, né? É o front. É onde a Não pessoa. ela não está por trás, administrando meu financeiro, meu jurídico, não, ela está ali na frente. Então, a rotatividade da minha recepção, ela foi bem grande. Estou com 2 novas agora, que a gente está nesse processo. Eu estou fazendo muito processo de família. Por exemplo, quando eu viajei agora, eu não trouxe lembrancinha para ninguém, eu só trouxe lembrancinha para minhas funcionárias. Né? Porque elas assistem a novela da Turquia, e eu fui para a Turquia, e eu trouxe as lembrancinhas de Istambul, enfim. Então, eu estou tentando criar essa... Como é uma empresa muito nova, a gente ainda está Formando as pessoas, formando a história da empresa, né? Então, a gente está passando por esse processo. Em relação à autoridade minha com elas, também está sendo formada, querendo ou não, às vezes me acham muito nova, às vezes eu sou muito simpática. Às vezes eu sou muito... Porque eu sou assim, sou muito risonha, mas tem que ter autoridade também, Sim. né? Mas graças a Deus está caminhando bem no processo. Eu só tenho um homem, que é meu segurança. Então, o resto são todas mulheres. De vez em quando a gente tem que lidar um pouco com estresse entre as mulheres, né? Eu acho que você é mais homem, né? Deve ter outros tipos de estresse que eu não tenho. Mas a questão de hierarquia também. Eu promovi uma que era recepcionista. Ela foi para a administração e agora ela está na gerência. Então, essa questão de hierarquia também, mas estamos caminhando. Não, e é bom a gente falar porque nós temos aqui 2 processos de formação de cultura e gestão. A gente tem um processo
inicial, que inicial. tem todos os desafios de você formar cultura, formar Isso, a pessoas, cultura da empresa é muito importante, que está sendo formada ainda. e tá em processo de Isso. amadurecimento, né? Tem eu, que é um intermediário, É, e tem Thalissa, que vem de É. 30 anos de cultura enraizados, que tem os seus desafios. Porque como ela passou por esse processo de transição entre o pai dela para ela, então teve essa mudança. Agora eu fiquei curiosa para saber, porque os desafios dela também foram grandes. Foi, não foi fácil, mas assim, acho que desde o princípio eu tinha muito certo que a principal elo entre mim e os colaboradores seria exatamente entender a nossa missão e a nossa cultura, né? E isso para a nova geração. Quem já estava lá, você precisa, às vezes, fazer um reforço, mas já está dentro, né? Ele já incorporou, veio junto no processo de crescimento. Então, acaba que se torna um pouco mais flexível e um pouquinho menos dificultoso. Mas para o jovem, ele precisa de fato entender e ver o elo e ver que ele existe. Quando faz sentido, ele veste a camisa e ele segue com você. Então, para mim, hoje, o funcionário que fica e que está lá são aqueles que vestiram a camisa e que estão dando seguimento junto conosco, né, nessa nossa caminhada. E aí o desafio são as gerações. Você tem diferentes gerações. Tem diferentes gerações, tenho funcionários de 30 anos, tem de pai e 20 filho. anos. Não tenho pai e filho, eu tenho um pai e uma filha, né? Mas já tive familiares e tal. E o que eu mais aprendi com o meu pai, que é meu Google, né? Mas o que eu mais aprendi é que cada pessoa tem um jeito certo de falar. Então, não é porque o jeito que eu falo com o meu funcionário que tem 30 anos de casa deu certo, que vai ser que eu vou conseguir aplicar o mesmo diálogo para aquele que chegou há 2 meses, né. E como é que você vê isso, né? Você só vê isso estando próximo ao seu funcionário, senão você não enxerga. Isso se torna você não vê e é imperceptível. Então, a partir do momento que você tem uma convivência com eles, você aprende: "Ah, fulano eu sei como é que eu vou falar". É engraçado, eu tenho um colaborador que ele tem 20 anos de casa, e eu tenho outro que tem 8 anos de casa. E, por exemplo, os 2 vendem muito bem, são meus líderes de venda de vinhos, por exemplo. Mas o diálogo que eu tenho com esse colaborador que tem 20 anos é completamente diferente Do outro. do outro. Porque as pessoas não são iguais, né? Não são iguais e a forma do gatilho de cada um é diferente. Enquanto esse, o gatilho dele é muito emocional, né? Então a conversa dele é muito emocional. Já o outro, ele gosta mais de competição. E aí, vai perder? Não, de jeito nenhum. Corre atrás. Então, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, e você entender a forma que você acessa cada colaborador, eu acho que é fantástico. E cada pessoa tem um temperamento, né? Sim. Tem um processo que eu acho muito bacana, que inclusive Ju faz nas empresas, que é mapear ela DISC, né? O temperamento das pessoas, quem é dominante, quem é mais influente, quem é analítico, porque aí você vai saber que tipo de conversa você tem. Isso é importante até para vendas, né? A gente que está à frente, que faz venda, a forma que eu vendo para um cliente que é analítico é diferente de um cliente que é Com certeza. conselhentemente. Daí imaginou a gente que é assim, aí eu lá nos números, a pessoa já fica agoniada querendo ir embora, né? E isso que você falou de entender cada funcionário e saber a linguagem que vai falar com ele é fundamental para ele dar o resultado que a gente espera. Isso. Porque no final a nossa liderança, ela é feita para quê? Para conduzir a pessoa a dar o resultado que a empresa precisa ter para atender e servir o nosso cliente com excelência, né? E que bom que vocês estão fazendo isso com A gente tem maestria. que fazer comunicação assertiva, né? Sim. A comunicação, ela é fundamental. E eu venho estudando muito, né? Eu vim de uma bagagem, digamos assim, de processos, né? Eu entendi muitos processos e procedimentos e uma bagagem quase nada de educação mesmo, porque eu vim de outra área. Então, a partir do ano passado, eu comecei nessa busca por conhecimento muito grande, incessante. E ela incentiva as outras pessoas que estão perto. Não, mas amiga serve para isso, para evoluir e levar quem tá junto e levar todo mundo que tá próximo subir a régua. Sempre digo, a gente sobe a régua. A
Sempre sobe a régua. E ela pega na mão mesmo e fala assim, vamos. Isso é extremamente importante para evolução, né? Sim. A gente só constrói novos negócios, a gente só não quebra, vai pro próximo nível se a gente evoluir, senão a gente vai ficar ali Verdade. no teto de vidro, né? Sempre batendo e voltando, sempre batendo. A gente só quebra esse teto quando a gente realmente busca evoluir. Nessa busca foi interessante, porque eu fazia as coisas meio que intuitivamente. Assim, ninguém me disse, ninguém me conduziu. E eram alternativas diferentes às que eram feitas antes. Então, quando eu busquei o conhecimento, que eu entendi que o movimento que eu estava fazendo era muito bom, foi igual a bala de canhão. Cometa não dá. Cometa não, como é? Míssil, não. Foguete. Foguete não dá, porque foguete agora volta, né? Elon Musk fez voltar, mas bala de canhão ainda não volta, não. A hora de sair, só vai pra frente, pra trás não dá. Não, isso é extremamente importante, né? Pra gente que quer evoluir nos negócios. Meninas, qual foi o principal desafio que vocês já enfrentaram na vida empreendedora de vocês até hoje? Vocês olharam e falaram, caraca, esse vai ser difícil. Até pensou, hein? Até deu uma respirada agora. Principal, né? Porque teve tantos, né? Mas sempre tem aquele que você fala, esse eu vou sofrer um pouco para poder passar por ele. Eu acho que, no meu caso, nós tivemos um cliente que foi um cliente lucrativo, que era um cliente bom, mas um cliente muito difícil. Ele não estava de acordo com o meu, como é que eu vou dizer? Padrão? Meu nível, vamos dizer assim. Tipo assim, ele tinha clientes que faziam a barba dentro do banheiro e deixava a pia toda suja. Ele tinha clientes, não, funcionários, né? Ele tinha funcionário que entrava no banheiro quando minha secretária estava limpando o banheiro e assim, a minha secretária pediu para sair, que ficou constrangida, é uma senhora. E era muito barulho, estourou fogos dentro, assim, foi um caos. E chegou um tempo que eu tive que rescindir o contrato, porque era lucrativo, assim, era uma boa receita para a empresa, mas estava atrapalhando o funcionamento do coworking todo, como um todo. Então, eu pegar e dizer, não quero esse dinheiro, né? Não quero esse cliente. Demitir cliente, foi. Foi o único cliente que realmente, depois disso, eu aprendi muito em relação a quando o cliente chega, às vezes eu converso com o cliente e digo, olha, talvez não seja o melhor ambiente para você. Porque a gente já começa a entender quem é o cliente, o que ele espera de mim e o que eu posso dar. Então, acho que um dos maiores desafios realmente foi botar para fora um cliente. Demitir o cliente. Foi. E é engraçado, muitas pessoas acham assim que não demite cliente. Sim, quando o cliente não está alinhado com o propósito da empresa, tem que demitir o cliente, porque senão ele prejudica todo o processo e as outras pessoas que estão envolvidas na operação, né? E é difícil. Foi difícil. Foi uma situação, lógico, teve muitas outras situações, mas essa situação foi uma situação. Respirou fundo. Foi. Tenho que resolver isso. Eu tive que respirar fundo várias vezes para chegar assim, no estopim e dizer assim, não dá mais. E coragem, né? Pra poder chegar lá. Era uma receita boa. E você, Thalícia? Olha, eu tive 2 momentos muito impactantes. O primeiro deles foi na pandemia, né? Imaginam. Foram 8 meses fechada, as contas não pararam, 80 funcionários para gerir, muitas decisões, né? A decisão de demitir todo mundo ou não. Então, foram muitas decisões que deveriam ser tomadas em um curto espaço de tempo e que muita gente dependia. E que você não tinha previsibilidade, né? Porque não tinha como você saber o que ia acontecer. Todo mundo esperava que fosse um mês só, e aí depois, quando passou um mês, que todo mundo viu que não era. Então, eu tive que ter muito discernimento em tudo que eu fiz, sabe? E eu não me arrependo das decisões que eu tomei. Eu fui aconselhada a demitir todo mundo, eu fui aconselhada a fechar as portas da empresa, e eu decidi que não faria isso. Uma vez que eu tomei a decisão, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma das melhores, que aqueles restaurantes que abdicaram de suas equipes tiveram uma dificuldade muito grande no retorno. Aqueles restaurantes que não estiveram ali presentes junto com o cliente tiveram também uma dificuldade muito grande no retorno. E não foi fácil, porque eu vendi pizza R$ 29,90, muito abaixo do meu custo e com toda a qualidade.
Então, para que eu fiz isso? E por quê? Para manter aquela estrutura e aquela chama viva. Então, esse para mim foi um dos maiores desafios. Houveram, durante esse tempo, houveram vários, né? Mas, enfim, a pandemia para mim foi a maior escola de sucessão que eu poderia ter. E o segundo maior desafio é logo depois que a gente abriu, que eu foquei literalmente no restaurante, eu deixei a docência mesmo e fiquei full time, nasceram meus bebês, Eita, né? E, ixi, respira. respira. Quando a Helena começou a falar, teve um dia que eu estava conversando com ela e eu disse: Filha, o que é que você tem? Ela, tô com saudade de você. Ou Então, ué, esse é um momento desafiador. É um momento que você tem que trazer o equilíbrio, entre sua família e a sua empresa que torna-se sua família, né. Então esse equilíbrio para mim até hoje é desafiador, porque a maioria das mães, à noite, queira ou não, elas estão em casa. Sim. No caso dos meus filhos, eu não estou, e nem no final de semana, e nem no feriado, e nem quando não tem aula. Então é bem desafiador esse processo, né. E eu acho que esse é um dos meus, como é que se diz, tendão de Aquiles, né, meu calozinho, o equilíbrio entre o meu trabalho, que eu me dedico muito, e a minha família, que eu também me dedico muito. Não, e ela se dedica muito mesmo, porque ontem a gente estava no evento, e aí eu acho que alguém ligou pra ela, se tem gente no restaurante tal, não sei o quê, ela no mesmo momento, tava tendo um evento no restaurante, ela foi pra lá ainda. a gente vê que ela prioriza o restaurante. Parabéns por isso. Obrigada. E é uma decisão muito difícil para as mulheres, porque teve um meme que eu vi, um reels que eu vi no Instagram, que eu até postei ele, que eu achei ele muito interessante, que era assim, era um homem e uma mulher. E aí eles inverteram os papéis com duas crianças. As crianças ficou com o homem, e o homem tentando correr, e a mulher sem as crianças. A mulher correu rápido, Eu vi, e o eu homem foi vi. parando com as crianças. Isso mostra o desafio que é É. para a mulher, principalmente porque a mulher acaba, que a mulher que se torna mãe, você tem todas as suas demandas multiplicadas e todo mundo espera dela os mesmos resultados, e tem a demanda dos filhos, e é muito desafiador. E a gente se cobra. A gente se Demais. cobra muito. É mais. A gente se cobra e eu digo que a gente convive com o peso na consciência. A gente vai convivendo com ele, né? E equilibrar esse peso na minha consciência, muitas vezes pela minha ausência, é entender que meu tempo com as crianças não é em quantidade, mas ele tem que ser em qualidade, Qualidade, isso é muito importante. né? A ter a qualidade, pouco tempo, mas tempo de qualidade, né? E aí traz uma reflexão, porque tem mulheres, tem muito tempo com a criança, É, E mas não estão lá. mas estão é verdade. no WhatsApp, fazendo outras coisas, né. Então essa consciência também, e trazer pra eles entenderem: "Olha, eu tô aqui pouco tempo, mas o tempo que eu tô aqui, eu estou aqui com vocês, né". E é tão interessante que eu tive uma lição com os meus filhos, como eu disse que eu nunca trabalhei quando eles eram menores, né, quando eu comecei a trabalhar agora na Focus, eles estão grandes, né, a mais velha tem 21, o outro tem 20, o outro tem 18, mas se você vê o orgulho que eles têm, né, dizer: "Mamãe, a gente", e assim, eu nem sabia, né, porque às vezes eu passo o dia trabalhando, às vezes tem evento à noite e tal, eu chego: "Ô, meu amor, desculpa". "Não, mamãe, eu tô muito feliz, eu fico tão feliz ver a senhora brilhando na Fox". Aí todo ele nem me chamam de mamãe, às vezes: "CEO da Fox". É tão gratificante. É, e assim, né, porque eu sempre estive muito presente, muito presente. E hoje que eu não estou tão presente, que também eles estão grandes, estou presente, lógico, mas não estou como eu estava antes, todos os momentos dentro de casa, e eles me admiram, eu acho que até mais do que era antes, né, porque eles veem como eu me empenho, como eu quero trabalhar, como eu quero ganhar meu dinheiro, como eu quero crescer profissionalmente, e ver a admiração deles É o melhor presente. é melhor. É muito Faz tudo valer a pena. Paz. E seus filhos têm isso por você, com É tudo vale a pena e traz o sentido, né? Porque a gente, quando trabalha com propósito e com sentido, tudo flui, as coisas tendem a ficar, o resultado tende a ser cada dia melhor, positivo. positivo. Meninas, a gente falou dos desafios, Thalissa até se emocionou e eu entendo, mas empreender também tem os seus momentos bons. Sim. Pra vocês, o que tem de bom no empreendedorismo?
O que move vocês a empreender apesar dos desafios? Que pergunta complexa. Tu acredita que o que me move são os desafios? Os desafios, Ela adora desafio. eu adoro um novo desafio. Meu pai às vezes diz assim, menina, tu tá procurando mais coisa, né? Eu fico em- empolgada, né? Com novos desafios, com novas coisas. É algo que mexe comigo, Inspira. sabe? E no dia que eu descobri exatamente o meu propósito e o motivo de eu estar fazendo o que eu faço, que fez total sentido, aí eu acho que a maior coisa foi a minha descoberta pessoal, o autoconhecimento. Então eu entendi que aquele é o meu lugar, que eu nasci e vim ao mundo para servir pessoas. Esse é o meu propósito de vida, seja estando no restaurante, seja com meus filhos, seja com as minhas amigas. E eu quero estar rodeada e ao lado de pessoas que tenham esse mesmo propósito, que tenham esse mesmo objetivo. Então, para mim, hoje, assim, o que mais me alegra é meu autoconhecimento, são os desafios que eu sempre gosto de colocar para mim mesma, que parece que faz assim para mim, assim, ó. Não deixa você ficar parada, né? Liga Deixa cutucando toda hora ali. nenhum momento, né? É. Então, eu não aceito um não como resposta. Se alguém me disser um não, aí que me estrala um negócio e diz, Vou calar, não. vou cavar o sim existe, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa de murmurar em nada e nem de ficar cavando problema, não. Eu gosto é de cavar o sim, de correr atrás do que tem que ser feito, de trazer coisas novas. Isso me empolga demais, muito. Não, muito legal. Eu sou um pouco parecida com ela. O pessoal que fica no escritório, Jéssica, o teu cérebro não para, não, mas eu não consigo. Eu tô sempre assim, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso inovar aqui? E eu fico, e é justamente essas ideias que ficam me movendo. Lógico, você tem que estar ali resolvendo as coisas, mantendo, mas é justamente o que é que eu posso fazer de melhor? Qual que é o meu próximo desafio? Como é que eu posso agregar aqui? Modernizar, né? Pensar assim, por exemplo, a gente é uma empresa que tem muita empresa de tecnologia dentro da nossa empresa. Então a gente nunca pode ficar para trás. Por exemplo, eu quero fazer agora que os clientes entram e seja pela Facial. facial, do que ser pelo CPF. E assim você vai buscando inovação toda hora. A gente não pode ficar para trás. O empreendedor está sempre em movimento, né? A gente está sempre um passo à frente. Eu sempre digo para todo mundo, a empresa, ela pode ser velha, mas ela nunca pode ser antiga. Independente do ramo, seja no cowork, seja na construção ou seja no restaurante. Hoje não tem mais isso. Ah, eu não sei mexer em tecnologia. Gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Tem não. É, Não tem como. Não. vai ficar para trás, realmente, né? A gente tem que estar Todas as áreas, em todas Todas as áreas. as áreas, não tem mais. A gente precisa estar antenada, a gente precisa trazer inovação, mas eu sempre digo, sem esquecer a base e sem esquecer a tradição, que é o que nos fez estar lá, né? E o que nos fez estar lá foi o nosso objetivo, foi o que a gente queria, foi entender o passo que a gente queria dar. Então, eu sempre digo, a empresa pode ser velha, mas antiga jamais. O pensamento antigo deixa as empresas morrerem, né? Muitas delas morrem por ter pensamentos antigos, não se atualizar e acompanhar as novas tendências, as novas gerações. As novas gerações Kodak, né? Kodak. morreu porque não quis se atualizar, né? E as novas gerações vêm com novas demandas. E a gente Não, tá Kodak é um grande exemplo, porque a fotografia digital foi levada para Kodak E e eu eles que não quiseram. a Fuji ainda tá viva, ela faz muita coisa ainda. Então não adianta a gente dizer, não, eu não quero isso, não dá, não. Todo segmento ele tem um momento em que teve sucesso, mas depois aquilo que fez sucesso naquele tempo não vai ser necessariamente o sucesso Sim, da geração. tem que mudar, né? Pra poder Você permanecer. tem que acompanhar. É. Não, a gente vê isso muito em empresas centenárias, né? Você vai ver a história da Gucci e da Chanel. É. Quando elas mudaram várias vezes durante o processo para poder ser as empresas que estão hoje, né? Então a gente precisa ter esse olhar de ficar observando o movimento, o que é que está acontecendo e trazer essas inovações para poder permanecer no mercado, né? Exatamente. Meninas, indo para o final aqui do nosso podcast, eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês.
A primeira, na verdade, é um conselho. Que conselho? Esse podcast é feito para pessoas que querem empreender. Por isso que a gente traz histórias aqui tão diferentes. Histórias de pessoas que inspirem quem está ali querendo dar o primeiro passo. E que conselhos vocês dão para quem está nos assistindo e fala assim: caraca, empreender para mim faz sentido. O que é que vocês falariam para ela? Eu acho que acredite no seu potencial. Porque por muitas vezes eu não acreditei no meu potencial, muitas vezes. E não fui eu nem que acreditei, foi minha família que acreditou no meu potencial. Então, você pode errar, você pode ir pelo caminho errado, mas um dia vai chegar seu momento e acredite que vai chegar. E acredite no seu potencial. Acreditando no potencial e nunca desistir. Nunca desistir. Recomeço, sempre. Não é porque uma coisa não deu certo que você vai desistir para sempre de empreender. Empreender é isso. A maioria das empresas nunca começaram dando certo. Às vezes não começa, vai, fala e depois você vai novamente e aí vai. Várias empresas dão errado várias vezes até dar certo. Exatamente. E várias pessoas também, porque sempre tem empreendedor que já faliu em alguma coisa. Que a gente é meio maluco mesmo. Não, eu nunca conheci um empreendedor que fosse assim. Deu certo desde o começo. Não, ou é uma pessoa normal. Você já viu um empreendedor normal? Eu não conheço ainda. É verdade. O empreendedor, geralmente, ele é uma máquina locomotiva, né? Ele vai e não tem quem pare. Mas é isso, eu acho que é a persistência, né? Persistência, persistência, persistência. E apesar de você ser um trator no trabalho, que muitas pessoas são, a gente sempre tem que buscar educação, conhecimento, né? E essa hoje é o meu momento, sabe? Entender que cada empreendedor tem momentos diferentes, né? Tem momentos em que um empreendedor vai estar no início e vai precisar de determinadas ferramentas, e tem momentos que você vai estar ali no meio da sua jornada, e mesmo assim você vai precisar rever sua rota. Então, na revisão da rota, de novo, você precisa de persistência. Aquele que não vai à frente foi aquele que não teve persistência. Porque pedras no caminho a gente vai ter o tempo todo. Sendo empreendedor, dona de casa, tanto faz. Sempre vai ter empecilhos. Sempre. Mas a gente vai ter que aprender a ultrapassar da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que a persistência é uma característica que deve estar presente no empreendedor. E tu sabe qual é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da minha jornada de empreendedora? É que geralmente quando você tá num desafio, você fica doido pra resolver ele, pra ter paz, né? Só que a gente esquece que o empreendedor, assim, eu resolvi um desafio desse tamanho, É verdade. o próximo é o dobro, aí você fica, meu Deus, melhor, acho que vai ficar, mas é melhor. Piada que eu escutei, já jogou Uno? Sim. Não, ainda não. Tu nunca jogou Uno? Joga Uno uma vez na tua vida, é a vida do empreendedor. Quando tu resolve vem alguém e joga mais 4. Mais 4, mulher tem que aprender a jogar Uno. Vou aprender com vocês. Aí a pessoa vai, o outro do lado, sai, bota mais 4. Mais 4 de novo. Então, essa é a vida do empreendedor. Quando você resolve um problema, vem alguém e joga uma carta de mais 4. Persistência. Mas o interessante é que eu percebo que não só empreendendo, mas na nossa vida pessoal mesmo. Toda vez que a gente enfrenta, o que faz a gente evoluir não é a zona de conforto. A gente cresce como pessoa. Eu não sei definir. E na empresa, quando a gente enfrenta um desafio. Vem um desafio, você sai outra pessoa. De mentalidade, e até da evolução financeira, de tudo. Porque você passou por aquela situação. Então é como se você tivesse quebrado o teto de vidro que eu falei. Aí você vai para um outro nível. É igual se você olhar a Elisa há 15 anos atrás, outra pessoa. Então, o desafio do divórcio, 3 filhos pequenos, então foi um desafio muito grande. E hoje tem pessoas que me conheciam naquela época que não me reconhecem. Eu sei que tu me conhece, mas eu te conheço da onde? Eu sou Elisa. Oxe, Elisa? Tu nem falava. Não era eu, né? Não era eu. Mas assim, eu vou ser bem sentimental. Acho que quando a gente pensa em empreender em relação a... Tem uma coisa muito boa, eu acho que as pessoas que você conhece no caminho, Sim. ajudam você demais. Eu sou muito grata por Thalissa ter entrado na minha vida. Você tá entrando agora também. Então, eu acho que isso vai tornando as coisas muito mais leves, né? Você ter pessoas que querem ver seu sucesso, que é tão difícil você ter Sim. uma pessoa ao seu lado que queira caminhar junto de você, lhe dar suporte.
Acho que isso, empreender dessa forma, ela fica bem mais leve. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, assim, no geral. E ao longo, o empreendedor, quando você pega um trem que a sua família, que seus amigos não pegam mesmo, você vai ficando sozinho no meio do É caminho. uma vida bem solitária. É uma vida Entendo. solitária. Só que aí eu sou tão grata, porque foram tantas pessoas chegando no meio do caminho, vocês chegaram, tem Yane que eu conheci lá no Ela Soma, tem Sinata, e são pessoas tão especiais da minha vida. Então, tem sim o lado positivo, né? Se não fosse o empreendedorismo, talvez a gente não tivesse sentado aqui nessa mesa, porque a gente coisa, se eu primeiro no Ela Soma, né, que é um grupo de network de mulheres, o evento de Elisa veio um pouco de que a gente conheceu lá na Binotech, tem um Sim. pouco disso também, e a gente tá aqui falando sobre empreendedorismo. Então, é um caminho muito bom, e é um caminho que ele filtra. Então, quem vem pra você são pessoas muito boas, né? É diferente quando você encontra pessoas em outros lugares, Sim. que, por exemplo, em um bar, que são pessoas legais também, mas não vem com esse alinhamento que você tá falando, assim, de pegar no braço e dizer, eu sou empreendedora igual você. A gente vai pegar... Vamos enfrentar as turbulências juntos. Eu sei a dor que você sente. É diferente, porque quando você tem um amigo que é seu amigo, mas que é de outro segmento, você vai falar das suas dores. A minha equipe, ele não entende isso. É verdade. Agora, quando você chega pro empreendedor e diz, caraca, eu tô com problema no funcionário tal, isso, eu te entendo, eu também tô. Vamos nos ajudar aqui. A conversa é outra, Verdade. o alinhamento é outro. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem, porque tá todo mundo ali com os mesmos desafios, com os mesmos obstáculos. Lógico, cada um na sua proporcionalidade Sim. dentro do seu negócio. Mas o afim ali daquele negócio é o mesmo, né? Então, assim, vinho e empreendedorismo para mim, Eu falei, né? O vinho encurta caminhos, inclusive. O meu já acabou. Mas aí E para lhe servir. eu tenho pra vocês, se a Elisa respirou na outra, ela vai respirar agora, viu? Eita! Quando eu tô finalizando aqui o podcast, eu sempre peço pro meu convidado falar uma frase que é crédito do podcast JJ, que eu tenho que falar sempre, porque o nosso vai ficar muito famoso, igual o dele, né? Pra ele saber. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma única frase, uma única, pro mundo inteiro, que frase seria essa? Menina, olha. Eu comecei sempre. Começa, por favor. Assim. Dá um tempinho pra eu ensinar. Elisa. Respira. Olha, a frase hoje, que norteia tudo que eu faço na minha vida é servir com amor, sempre. Então, assim, é o meu norte hoje, é o meu serviço com amor. E aí, onde eu estiver, sempre eu vou colocar amor no que eu estiver fazendo. E sempre com muita energia. Se eu estiver adquirindo conhecimento, eu vou estar lá com todo o meu amor e com toda a minha energia. Então, tudo que eu fizer vai ser com amor e com excelência. No momento, essa é a minha frase, assim, que está enraizada em mim. Que faz parte da sua cultura, né? Pelo que eu tô vendo, porque é muito Faz fácil de parte da você. minha cultura e faz parte do que eu quero que todos os meus colaboradores passem para as pessoas, né? Hoje a gente tem uma geração que ela atende por atender, às vezes, enfim, não é isso que eu quero deixar, não é isso o legado. E quando eu olho para trás, eu penso muito em legado. Quando a gente daí volta a falar na pandemia, quando estávamos lá, foi a primeira vez que eu pensei em legado, né? Se eu morresse hoje, o que é que eu vou deixar? Como as pessoas vão lembrar de mim? Isso é importante. E eu gostaria que elas lembrassem, Thalissa foi uma pessoa que serviu com amor. E tudo que ela fez com amor. Eu queria ser lembrada dessa forma. Uma forma muito especial, inclusive. Parabéns. Você tem Difícil, sabe? Eu acho que era melhor ter falado antes. Mas ela que pediu pra passar, não foi? Bom, eu acho que pela minha experiência de vida, não sei se eu sei colocar em uma frase, mas assim, você ter muito claramente na sua mente o que é prioridade na sua vida, quais são os seus inegociáveis. Eu acho que você tem que pensar em crescer profissionalmente, mas nunca esquecer do que é inegociável na sua vida. O que são as suas prioridades na sua vida, né? A prioridade da minha vida é Deus, depois vem minha família, depois vem meu trabalho. Lógico que hoje eu estou me dedicando mais ao meu trabalho do que à minha família, porque meus filhos estão grandes, mas a minha prioridade, em ordem, seria Deus,
é a razão da minha vida, minha prioridade, depois vem minha família, depois vem meu trabalho. Muito boa. E tem, inclusive, o JJ usa essa frase, né? Deus, família e trabalho não inverta a ordem. Né? Embora em alguns momentos, né, principalmente quando você está no começo, precise dar uma desequilibrada ali, mas é desequilibrada com propósito, né? Saber ali, como você falou, os seus negociáveis. Eu acho que isso é muito importante. E para quem está nos assistindo até agora e gostaram de vocês e quer entrar em contato, como que faz? Como que entra em Bem, contato com vocês? Com a Meu, Focus? com a Focus, tem o Instagram da Focus, tem o meu também, que é aberto, Elisa LTM, que é o das crianças, Letícia, Tiago e Matheus. Que legal. Todo meu LTM, né? E tô disponível. Se precisar de conhecer a empresa, um café, a gente tá lá disponível toda hora que o cliente quiser ir conhecer nosso espaço. Eu vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, tá, gente? É só lá conferir. E você, Thalissa? O meu é Thalissa Mosini, né? O meu Instagram pessoal. Tenho também no TikTok, viu? Me acompanhem, por favor. Ela tem TikTok. Eu não tenho ido ainda não, no Dicas de Vinho lá no TikTok, tô presente lá. E tem um quadro também na TV, no SBT, falando sobre vinhos entre taças. Nossa, o nome é maravilhoso, Entre Entre Taças. taças. E também dou dicas de vinho, de harmonização. Inclusive, amanhã a gente vai estar ao vivo. E dos restaurantes é Família Mussini, Famiglia, né? Com G. Mussini não é o meu mesmo sobrenome. Era, né? Mussini era meu sobrenome até os 25 anos. E depois, com a cidadania italiana, mudou. Virei Mosini, tá tudo no livro, viu? Eu já vou falar dele já. E Sapori d'Italia, né, ali no Cabo Branco, né, todos os dois têm WhatsApp, tem delivery, enfim, tem telefone fixo, e quem quiser ir nos restaurantes será bem-vindo. E se eu estiver lá, servirei com muito amor e carinho, com certeza. Eu vou deixar os arrobas aqui, lembrando que tem os cursos de vinho, tem a confraria, então se vocês quiserem entrar em contato também para poder participar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, finalizando, eu quero agradecer o livro que eu recebi, Família Mosini. Mosini, Que veio da Itália, né? veio da Itália, minha família. É a família com mais de 30 anos, esse foi em comemoração aos 20 anos. Quando nós fizemos 20 anos, a gente quis deixar de legado para Paraíba esse livro, que foi escrito pela minha irmã, Camila Mosini. Ela é jornalista, mas mora na Austrália. Tem ilustrações e aquarelas do nosso arquiteto, Antônio Cláudio Massa, e tem poesias da esposa dele, que é a Amélia Massa. Então é um livro bem delicioso. Não, e vai ficar aqui, com certeza, no portfólio do escritório, para os clientes verem, né? Eu gosto de coisas que contam história, sabe? Porque eu acho que essas histórias é que conectam as pessoas no final das contas. Então, ele com certeza vai ficar aqui. Muito obrigada pelo presente. Vai ficar aqui no escritório. Gente, outra coisa, quem tá em João Pessoa tá pensando agora no merchan, né? Tá pensando em construir e reformar, nós somos a Realiza, uma empresa especializada em alto padrão. Vou deixar o contato aqui na descrição. E também, gente, aproveitando aqui que tá nos bastidores, Bruna Moura Semijoias. Conheci ela ontem. Inclusive, eu tô usando uma peça dela aqui maravilhosa. Todas nós. Já vou falar, é todas nós aqui. E se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Vem de todo o Brasil, né, Bruna? Todo o Brasil. Ela tá aqui do lado, vendo para todo o Brasil. Muito obrigada para vocês que nos assistiram até aqui. Muito obrigada por sempre compartilhar os insights que vocês têm do podcast. Não esquece de curtir, de pegar aqui e compartilhar nos grupos de amigos, de mulheres empreendedoras, de empreendedores para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Muito obrigada, meninas. Foi um podcast incrível. E entre taças, né? Entre taças, entre amizade, entre conversas verdadeiras. Muito obrigada. E até o próximo podcast.